Oi, pessoal! Na aula de hoje nós vamos aprender a mapear do diagrama entidade-relacionamentos para o modelo relacional. Até o momento, nós vimos o diagrama entidade-relacionamentos, mas a gente ainda não comentou como que esse diagrama vira alguma coisa de fato implementada no banco de dados. A gente ainda não vai fazer isso nessa aula, mas nós vamos dar um passo em direção a isso, que é o modelo relacional. Eu adianto para vocês que cada entidade do nosso diagrama entidade-relacionamentos vai virar uma tabela no nosso banco de dados. Essa tabela vai ter o nome da própria entidade e ela tem alguns campos, que são os atributos dessa entidade. Portanto, futuramente, essa entidade empregado vai virar uma tabela no meu banco de dados chamada empregado. E essa tabela vai ter os campos nome empregado e CPF empregado. O CPF empregado vai ser a chave primária dela e o nome empregado vai ser um atributo qualquer. Cada atributo desse vai ter um tipo de dados. Um tipo de dados numérico, pode ser uma cadeia de caracteres e assim por diante. Em banco de dados, a gente também chama uma tabela de relação. Então, tabela e relação são a mesma coisa. Na aula de hoje, nós ainda não vamos conseguir mapear todos os diagramas de entidade de relacionamento para o modelo relacional, mas nós vamos ver alguns tipos de relacionamento na aula. O modelo relacional ele foi proposto por um pesquisador chamado Edgar Frank Coit. Ele trabalhava para a IBM e publicou um artigo em 1970 explicando o modelo relacional, que é esse artigo aqui que explica em detalhes como ele funciona. O modelo relacional é importante para a gente porque ele vai facilitar muito a nossa implementação das tabelas no banco de dados. Quando a gente vê um diagrama entidade de relacionamentos, não é tão direto identificar as tabelas e os seus atributos e operações diretamente por meio dele. Nem é uma boa prática, porque há risco de problemas de integridade de dados, duplicação, inconsistência, e a gente vai entender isso melhor quando a gente vir o assunto de normalização de dados. No modelo relacional, nós temos alguns componentes, que serão as relações, operadores que agem sobre essas relações, lembrando que relações são tabelas, e componentes que vão nos ajudar a gerenciar a integridade dos dados, de modo a que eles fiquem consistentes. Cada relação ou tabela será formada de uma ou mais colunas. Cada coluna será um atributo da entidade que virou essa tabela. A ordem das colunas é irrelevante, então tanto faz a gente colocar a chave primária primeiro, ou no meio, ou no final, trocar a ordem das colunas, não importa. Toda vez que nós estivermos nos referindo a uma linha da tabela, a gente vai estar falando de uma tupla dessa tabela. Então, uma tupla de uma relação é simplesmente uma instância de uma entidade particular. Uma característica importante é que em um banco de dados, as tuplas de uma tabela são todas distintas. Para uma tupla ou uma linha ser distinta da outra, basta que o valor de um dos atributos seja diferente. A ordem das tuplas, assim como a ordem das colunas, também é irrelevante. A gente vai chamar de n-tupla uma tupla com n valores. Se eu tiver uma tabela produto e essa tabela produto tem 3 valores, 135 detergente e R$ 2, a gente vai dizer que está vendo uma 3-tupla. Um exemplo, vamos supor que nós tenhamos em um diagrama entidade de relacionamentos uma entidade chamada departamento com os atributos sigla de departamento como chave primária e nome de departamento como um outro atributo qualquer. Futuramente, isso daí no banco de dados vai se transformar em uma tabela ou uma relação, que vai ser a tabela departamento. Ela terá 2 colunas, que serão as colunas sigla departamento e nome departamento, refletindo, portanto, o nome dos atributos da minha entidade. Quando eu coloco dados nessa tabela, eu estou colocando tuplas nessa tabela. Então, se eu tenho, por exemplo, um departamento, que é o F16, que é o Frajola, lá no meu banco de dados, e um outro departamento, A20, que é a Ariel, cada linha dessa daqui vai ser uma tupla. Ou seja, a primeira linha, nesse caso, a primeira tupla, será composta de F16 e Frajola. Em um banco de dados relacional, que é o banco de dados com o qual a gente vai trabalhar, porque a gente vai estar lidando com bancos de dados que tratam de relações, cada coluna vai armazenar um tipo de dados específico. Eventualmente, as colunas podem não armazenar nada. Então, a gente pode olhar uma tupla no banco de dados e ver que em algum atributo, alguma coluna, está com valor null. É normal. Quando isso não vai acontecer de jeito nenhum?
se a gente especificar na hora que estiver criando a relação que esse atributo não pode ser null, ou quando a gente estiver falando da chave primária. A chave primária nunca será null. A chave primária ela vai identificar a nossa tupla de modo exclusivo. Ela possui um valor único que nunca vai se repetir naquela tabela, não pode ser null e, em geral, ela não tem um valor alterado, embora isso seja possível de ser feito. Existe um outro tipo de chave, que é a chave estrangeira, que a gente costuma abreviar por FK, Foreign Key. A chave primária ela costuma ser abreviada por PK, Primary Key. A chave estrangeira vai ser um atributo que vai identificar um relacionamento com outras tabelas. Esse atributo vai ser necessariamente uma chave primária da outra tabela ou uma chave única da outra tabela. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, uma relação empregado e nessa relação empregado eu tenho uma chave estrangeira em uma coluna qualquer e nessa coluna qualquer eu tenho um atributo com valor x, significa que em uma outra tabela eu tenho esse mesmo x ou como chave única ou como chave primária. Nós vamos chamar de chave composta a chave que possui dois ou mais atributos simultaneamente. No caso de uma relação com chave composta, a chave primária não vai ser simplesmente um atributo, mas a combinação de dois ou mais atributos. Cada entidade do nosso diagrama entidade de relacionamentos vai se transformar em uma relação do modelo relacional. Uma relação R, ou uma entidade R do diagrama entidade de relacionamentos, vai ser denotada no modelo relacional por R, abre parênteses, atributo 1, vírgula, atributo 2, vírgula, atributo 3, até o tanto de atributos que essa entidade ou essa relação tiver. Novamente, a ordem desses atributos é irrelevante. Exemplo. A entidade empregado, com os atributos CPF empregado como chave primária e nome empregado, no modelo relacional vai virar essa instrução aqui, ó. Empregado, abre parênteses, os atributos dele, separados por vírgula, fecha parênteses. A chave primária, que é grifada no diagrama entidade de relacionamentos, vai continuar grifada no modelo relacional. Simples, né, pessoal? A gente vai pegar o nome dessa entidade e vai colocar como nome da nossa relação. Aqui, nós temos o modelo relacional dessa entidade empregado, mas notem que nós não temos nenhum relacionamento com alguma outra entidade. Então, ele está extremamente simples. Quando há relacionamentos, a gente precisa ver a cardinalidade desse relacionamento para nós sabermos mapear o nosso modelo relacional. Quando o relacionamento é de 1 para 1, a gente tem três opções para fazer o nosso modelo relacional. Primeira opção, a chave primária da primeira entidade vai ser replicada na segunda entidade e a chave primária da segunda entidade vai ser replicada na primeira entidade. A segunda opção é, eu escolho a chave primária de uma para ser transportada para outra. Então, eu posso pegar a chave primária de E1 e replicá-la em E2. Ou eu posso pegar a chave primária de E2 e replicá-la em E1. Quando eu pego uma chave primária de uma tabela e replico ela em uma outra tabela, nessa outra tabela, ela virou uma chave estrangeira. Notem que replicar implica, de fato, em copiar o valor de um lugar para o outro. Então, é impossível que os valores sejam diferentes nessas duas tabelas para esse atributo que foi replicado. Exemplo, um empregado gerencia um único departamento. Um departamento só pode ser gerenciado por um empregado. Um relacionamento 1 para 1. Como ficaria o modelo relacional? Vamos olhar primeiro para as duas entidades e ver quais são os atributos diretos delas. Entidade empregado, ela vai virar uma relação empregado e ela tem CPF empregado e nome empregado. Então, vai ser alguma coisa assim. Empregado, CPF empregado, nome empregado. Vamos olhar para departamento. Departamento tem sigla de departamento e nome do departamento. Então, no modelo relacional vai ficar assim. Não podemos nos esquecer de grifar as chaves primárias. A primeira possibilidade do relacionamento 1 para 1 é
Eu pego a chave primária de uma tabela e replico como chave estrangeira na outra. E eu pego a chave primária dessa outra e replico como chave estrangeira dessa daqui. A chave primária de departamento é sigla departamento. Então, nós vamos pegar essa chave primária e nós vamos replicar em empregado. A chave primária de empregado é CPF empregado. Então, nós vamos replicar isso daqui em departamento. Feito isso, nós vamos simplesmente colocar setas das chaves estrangeiras para as chaves primárias da outra relação. Ou seja, vai ter uma seta desse CPF empregado para esse CPF empregado aqui. E uma outra seta dessa sigla departamento para essa sigla departamento aqui. Vai ficar assim. CPF empregado, que é a chave estrangeira de departamento, vai estar apontando para CPF empregado de empregado. Sigla departamento é chave estrangeira de empregado, vai estar apontando para a chave primária de departamento. Pronto, essa é a primeira possibilidade. Segunda possibilidade, a gente escolhe a chave primária de uma tabela para ser transportada como chave estrangeira para outra. Então, a gente pode escolher a sigla de departamento para ser transportada como chave estrangeira para empregado ou escolher CPF empregado para ser transportado como chave estrangeira em departamento. Vamos supor que nós tenhamos escolhido que CPF empregado vai ser transportado para departamento. Como ficaria? Empregado departamento com seus atributos diretos, basta a gente olhar no diagrama de entidade de relacionamentos, a gente já tem isso daqui diretamente. E a gente escolheu que o CPF de empregado vai para departamento. Então, em departamento, eu vou ter CPF empregado como chave estrangeira. E o empregado fica inalterado. Neste caso, a gente vai ter uma seta daqui de baixo para aqui para cima. Vai ficar assim. Terceira possibilidade, a gente escolhe a outra chave para ir para essa tabela de cá. Então, a gente escolheu a CPF empregado para ir para departamento. Uma outra opção é escolher a sigla departamento para ir para empregado. Como ficaria isso? Assim. Sigla de departamento vem para empregado e o departamento fica inalterado. A seta sai da chave estrangeira para a chave primária. Então, vai ficar assim. Sigla departamento apontando para a sigla departamento de empregado. Resumindo, em um relacionamento 1 para 1, a gente tem 3 possibilidades no modelo relacional, que são essas 3 possibilidades aqui. As duas de baixo são mais simples de escrever. Qual eu devo escolher? Fica a critério de quem estiver fazendo a modelagem. Em uma aplicação em que o CPF do empregado seja buscado frequentemente junto com o departamento, é interessante manter o CPF junto da relação departamento. Se nesta aplicação também é importante buscar as coisas do departamento quando a gente estiver buscando o empregado, a gente vai ter como melhor abordagem colocar a sigla do departamento junto com o empregado. Porque quando nós estivermos buscando no banco de dados, não vamos precisar buscar em 2 relações diferentes. Podemos buscar em uma só. Isso deixa o processo mais barato. Se nós não tivermos conhecimento disso, a gente simplesmente escolhe uma das abordagens de baixo. Nós teremos um caso excepcional para o modelo relacional em se tratando de relacionamentos 1 para 1, que é quando nós temos participação total. Essas 2 linhas implicam em participação total. Não há departamento sem gestores, mas há empregados que não são gestores, ou seja, há empregados que não gerenciam departamentos. Por isso, nós não temos essa linha dupla do outro lado. Neste caso, pessoal, nós vamos escolher o CPF do empregado para ir para a tabela de participação total. No modelo relacional vai ficar assim. Departamento com sigla departamento, nome departamento e o CPF como chave estrangeira. No relacionamento 1 para N, nós vamos ter uma única possibilidade, então é mais simples do que no caso 1 para 1. Nós vamos pegar a chave primária do lado 1 e passar como chave estrangeira para o lado N. Só isso. Então, no lado 1, a relação vai ficar inalterada.
e no lado N nós teremos uma chave estrangeira. Exemplo: um empregado trabalha em um único departamento. Em um departamento trabalham vários empregados. Temos um relacionamento N para 1 ou 1 para N. Portanto, a chave primária do lado 1 vai passar para o lado N como chave estrangeira. Nós teremos, então, a relação departamento inalterada com os dois atributos sigla e nome departamento, que está aqui embaixo. E nós teremos a outra relação, que é empregado com CPF, nome e a chave estrangeira que veio de cá, que é a sigla departamento. Novamente, fazemos a seta da chave estrangeira para a chave primária. Em casos de relacionamentos 1 para N com atributos, a ideia vai ser parecida, porque a relação do lado 1 vai continuar inalterada. Então, o departamento vai continuar com sigla e nome. A chave primária do lado 1 foi como chave estrangeira para o lado N. Da mesma forma, os atributos do relacionamento vão para o lado N. Então, a data de início vai aparecer também aqui no lado N. Notem que ela não é chave estrangeira, porque ela não está vindo de uma outra entidade, não está vindo de outra relação. Ela é simplesmente um atributo. Então, não há seta dela para lugar nenhum. Sigla departamento, já vimos que é uma chave estrangeira, então há essa seta aqui. Exceção do caso 1 para N. Quando eu tenho uma entidade fraca, o modelo relacional vai ser um pouquinho diferente. Lembrando, então, que a entidade fraca é aquela entidade que não existe sem a sua entidade forte associada. Neste caso, não tem como existir um dependente se não existir um empregado titular. Se eu excluir um titular, automaticamente serão excluídos todos os dependentes desse titular. Essa é a semântica de uma entidade fraca. No caso da entidade fraca, nós teremos também a chave primária sendo transportada do lado 1 para o lado N, mas haverá uma diferença. A chave da relação N vai aparecer composta com a chave primária que veio de cá. Então, vai ficar assim, dependente com CPF empregado e nome de dependente juntos, formando a chave primária de dependente. CPF empregado veio como chave estrangeira, então ele aponta para o CPF empregado lá do empregado. Nome dependente já estava na tabela dependente, então ele não é chave estrangeira. Ele só fica aqui grifado para indicar que junto com o empregado eles compõem a chave primária dessa tabela aqui. Terceiro tipo de relacionamento, M para N. Nesse caso, acontece algo interessante. As duas relações vão continuar inalteradas com seus próprios atributos e nós vamos criar uma terceira relação que terá os seus próprios atributos. E esses atributos serão tanto a chave primária da primeira entidade quanto a chave primária da segunda entidade. E juntas, elas serão a chave primária dessa terceira relação. Exemplo: um empregado desenvolve vários projetos. Um projeto pode ser desenvolvido por vários empregados. Nós temos um relacionamento M para N. Então, nós vamos fazer o seguinte: a relação empregado continua inalterada com seus próprios atributos. Então, nós temos empregado com CPF empregado e nome empregado. Da mesma forma, projeto continuará inalterado. Temos a relação projeto com o número do projeto e nome do projeto. E nós vamos criar uma terceira relação que eu chamei de desenvolve, peguei o próprio nome do relacionamento, que vai ter como atributos a chave primária de empregado e a chave primária de projeto. Então, nós vamos ter a relação desenvolve com CPF empregado e número do projeto. E mais, esses atributos vêm como chaves estrangeiras para a tabela desenvolve ou para a relação desenvolve e juntos eles compõem a chave primária
dessa relação aqui. Então, os dois serão grifados e terão setas para outros lugares. O número do projeto vai referenciar a chave primária de projeto e o CPF empregado vai referenciar o CPF empregado aqui de empregado. Quando nós tivermos um relacionamento M para N com atributo no tipo relacionamento, nós vamos colocar o atributo nessa terceira relação que nós criamos. Então, esse horas trabalhadas aparece na relação desenvolve. Novamente, ela não é chave estrangeira porque ela não veio de nenhuma relação. Ela é do relacionamento. Então, ela não tem setas para lugar algum. Se eu tivesse mais 10 atributos aqui, esses 10 atributos apareceriam aqui em desenvolve. Vamos construir o modelo relacional para esse diagrama entidade relacionamentos aqui. Nós temos 4 relações, empregado, dependente, departamento e projeto, e nós temos alguns relacionamentos. Normalmente, é mais fácil começar pelas relações mais externas, que não tem muitos relacionamentos. Então, eu vou começar aqui por dependente. Dependente é uma entidade fraca, de 1 para n. No caso, o que a gente faz? A chave primária do lado 1 passa para o lado n como chave estrangeira. Além disso, como essa daqui é uma entidade fraca, essa chave que passou como chave estrangeira, juntamente com a sua própria chave, formarão a chave primária da tabela dependente. Ou seja, nós teremos uma relação dependente com os campos nome dependente, sexo dependente e CPF empregado que veio lá de cima como chave estrangeira. Tanto o CPF empregado quanto o nome dependente estarão grifados. É exatamente o que está acontecendo aqui. Dependente, CPF empregado, nome dependente e sexo dependente. Os dois grifados indicando que são chave composta de dependente. Vamos escolher uma outra para a gente fazer. Por exemplo, projeto. Projeto tem 2 relacionamentos. Os dois são N para M. Nos relacionamentos N para M, o que a gente fazia? A gente criava uma nova relação e as tabelas dos relacionamentos ficavam inalteradas. Portanto, a tabela projeto vai ficar inalterada, porque ela só tem relacionamentos N para M. No modelo relacional, nós teremos a relação projeto, simplesmente com o número do projeto e o nome do projeto tendo o número como chave primária. É isso que está acontecendo aqui. Projeto, número do projeto, chave primária, nome do projeto. Vamos olhar agora para departamento. Departamento tem um relacionamento N para M com projeto. E tem um relacionamento 1 para N com empregado. Vamos olhar primeiro esse lado N para M aqui. Como a gente já viu, no caso da N para M, as relações ficariam inalteradas. Então, a gente tem departamento com sigla do departamento e nome do departamento. Então, departamento tem sigla do departamento e nome do departamento. Aqui nesse relacionamento N para M, a gente tem que criar uma terceira relação para o controla, que vai ter as chaves primárias de departamento e de projeto. Então, a gente tem aqui a relação controla com as chaves primárias de departamento e de projeto. Juntas, elas formam a chave primária de controla. E são chaves estrangeiras também. A gente ainda não colocou as setas, mas a gente vai colocar. Do outro lado, nós temos um relacionamento 1 para N. Quando a gente tem um relacionamento 1 para N, a chave primária do lado 1 vai para o lado N. Ou seja, não tem mais nenhum atributo na relação departamento, são só esses dois mesmo. Ele não tem nenhuma chave estrangeira vindo para cá. Então, a gente já pode encerrar o departamento aqui. Fecha o parênteses aqui. Fizemos, então, para departamento, projeto e dependente. Aqui nós temos um relacionamento N para M também. Como é N para M, isso daqui também vai virar uma relação. Então, nós teremos uma relação desenvolve, que vai ter como chave primária a combinação do número do projeto com o número do empregado. Além disso, ele terá um outro atributo que será horas trabalhadas. Portanto, desenvolve tem
CPF empregado, número do projeto, os dois juntos compõem chave primária, e horas trabalhadas. Só falta fazer o de empregado. O empregado tem vários relacionamentos. Vamos por partes. Do lado de cá, nós temos um relacionamento 1 para n, ou seja, essa sigla tem que vir para cá como uma chave estrangeira. Além disso, esse relacionamento tem um atributo que é data de início. Como é 1 para n, ele também vai para o lado n como chave estrangeira. Então, a relação empregado vai ter CPF empregado como chave primária, nome empregado, data de início e sigla departamento como chave estrangeira. Por enquanto, a gente já sabe disso. Então, a gente tem empregado com CPF empregado, nome empregado, sigla do departamento, que é chave estrangeira, e data de início como um atributo simples. Analisamos, então, esse lado aqui do 1 para n. Qual é o outro relacionamento que ele tem? Esse m para n aqui. Esse relacionamento m para n não vai alterar a minha relação empregado. A gente já fez o modelo para desenvolve, então a gente não precisa se preocupar mais com essa relação aqui. Aqui nós temos uma relação 1 para n com dependente. Então, essa chave primária de empregado tem que ir para dependente como chave estrangeira. A gente já fez isso. A gente colocou isso em dependente. Então, a gente já fez o que tinha que fazer aqui também. Falta só esse relacionamento 1 para n aqui. Ele é um relacionamento unário. Um empregado, que é o supervisor, vai supervisionar vários subordinados. Então, nós temos 1 para n. No relacionamento 1 para n, a chave primária do lado 1 vai para o lado n como chave estrangeira. Como nesse caso nós temos um relacionamento da relação para a própria relação, o CPF empregado vai vir como chave estrangeira para essa própria tabela aqui. Do lado 1 para o lado n, ou seja, o CPF do supervisor vai vir para a tabela empregado como chave estrangeira. Então, nós temos empregado com CPF empregado como chave primária, nome empregado, código do supervisor como chave estrangeira, porque veio do lado 1 para o lado n, sigla do departamento como chave estrangeira, pelo mesmo motivo, veio do lado 1 para o lado n, e data de início. Pronto, fizemos um modelo relacional para todas as relações. Só falta colocar as setas das chaves estrangeiras para as chaves primárias. Vai ficar assim. No caso de empregado, código de supervisor veio como chave estrangeira da própria tabela empregado. Sigla de departamento veio como chave estrangeira de departamento. Na relação dependente, nós temos CPF do empregado vindo da tabela empregado. Na relação departamento, nós não temos nenhuma chave estrangeira, então não tem seta saindo dela. O mesmo acontece para projeto. Os relacionamentos controla e desenvolve são n para m. Então, os dois têm chave primária composta, que também é chave estrangeira. Cada campo é uma chave estrangeira de uma tabela. Então, o número do projeto veio do projeto, a sigla do departamento veio do departamento. Em desenvolve, o CPF do empregado veio lá do empregado. E o número do projeto veio do projeto. Esse é o modelo relacional do nosso diagrama entidade de relacionamentos. A aula fica por aqui, pessoal. Se vocês gostaram, deem um joinha aqui embaixo, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos. Um abraço e até a próxima!